No Brasil, vale de tudo para ajudar a ter sucesso na vida, seja profissional ou pessoal, né? Muitos costumam ter diversas crendices, seguir algumas simpatias e coisas nesse sentido. Na política nacional, não é diferente. E é claro que a gente não vai falar exatamente só sobre essa parte sobrenatural da coisa toda, porque é certo que existe também muita conspiração dentro da política nacional. Era um assunto que eu queria muito fazer, já tinha um tempo, principalmente porque tem muita coisa pra se falar. Só que é claro que a gente vai mexer aí com coisas, com forças ocultas, né? E gostaria de lembrá-los que tem muita gente viva. Então, seja o que Deus quiser. E, Keller, você tem medo da política nacional? Eu não tenho medo da política nacional, não. Eu tenho medo de quem tá vivo na política nacional, né? Tem uma galera aí que são, nível de crime, rei do crime mesmo, assim, né? E tem de tudo, cara. Tem de ex-presidente, né, que sacrifica a boiada numa noite pra conseguir o que quer. Tem coisa de louco aqui, cara. Tem nego envolvido com crime mesmo pesado. Gente de ordem tem aos quilos, né? Então é bem complicado, cara. O bagulho aqui é uma doideira, mano. Se a gente considerar PCC, por exemplo, como sociedade secreta, fudeu, né? Porque quem não é do PCC é maçom. Quem não é maçom é do PCC. E às vezes pode ter os dois. É assim, eu tenho certeza que Rafael, como nosso representante carioca, eu acho que deve ter uma opinião parecida, né? Ah, cara, aqui no Rio de Janeiro, é um mundo à parte, entendeu? Um mundo à parte. E falar de política aqui crime e política aqui é a mesma coisa. Se falar de Baixada Fluminense, então, falar bandido e político na mesma frase é padrão. Mas, Nilda, você é um pouco mais vivida do que a gente? Você corrobora com essa opinião? Andrei, eu moro numa cidade que o prefeito foi metralhado em frente à rádio. Puta merda, é verdade. Então, assim, né, não vou falar mais nada, não. Rapaz, o episódio de hoje vai dar muito pano pra manga. Sejam gentis com a gente. Longos dias e belas noites. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Bora lá falar sobre os mistérios da política nacional. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Falando de mistérios da política nacional, esse episódio é um oferecimento do filme O Paciente, o caso Tancredo Neves, que estreia agora, dia 13 de setembro. A Paris Filmes nos convidou para falar um pouquinho sobre esse caso que é cheio de segredos, que é a misteriosa morte de Tancredo Neves. No filme, acompanhamos os últimos dias do primeiro presidente civil, eleito pelo Colégio Eleitoral no Congresso Brasileiro pós-regime, que morre antes da posse. E como não poderia deixar de ser, é cercado de dúvidas. Esse caso, assim como muitos outros da política nacional, é só um que instiga bastante, não só pela conjuntura do que estava acontecendo na época no nosso país, como também tudo que cercava esse momento derradeiro para nossa democracia. E assim, é muito bom ver o cinema brasileiro investir em filmes de gênero. A gente adora thrillers, ainda mais thriller político que a gente quase nunca vê por aqui. Ainda mais um que se passa em um momento tão delicado e que ajudou a formar parte da nossa identidade democrática nacional. Aproveitando todo esse assunto de eleições, por que não a gente falar de um desses momentos que foi tão impactante e traumático pro nosso país? O filme estreia dia 13 de setembro, semana que vem da data de publicação desse programa. E vou deixar a dica aqui que esse é mas a política nacional tem diversos outros mistérios, hein? Inclusive alguns que eu consideraria terror, outros até comédia, hein? Então é isso, vou deixar aí no post pra você o trailer do filme O Paciente, o caso Tancredo Neves, que estreia semana que vem. Garanta já o seu ingresso. Dia 13 de setembro, quero ver todo mundo no cinema. E depois de escutar esse anúncio maravilhoso, gostaria de agradecer muitíssimo as pauteiras Pris Guerreiro e Tati Shade na revisão dessa pauta que ficou
maravilhosa. Para finalizar, gostaria de lembrá-los que o Freakout aniversário, 7º aniversário aí do Mundo Freak. Galera, compareçam que a gente vai ter atrações fantásticas. Além do programa ao vivo que vai ser exclusivo, ou seja, um Mundo Freak confidencial que não vai estar aí na listinha do site, não vai estar aí no feed, você vai ter diversas atrações. Vamos conversar com as pessoas ao vivo, vamos ter momento de quiz com sorteios, vai ser uma atração de um dia inteiro. Sábado, dia 13 de outubro, marquem aí no seu calendário, você tem uma data com a gente. Eu vou deixar aí os ingressos, o link dos ingressos. Pela primeira vez a gente vai estar cobrando, porque a gente vai estar locando o local. A gente vai ter essa casa maravilhosa que vai ter só a gente. E ó, já tem bastante ingresso vendido. Acho que vai bombar. Se garante já que esses ingressos são limitados, hein? Então corre lá. É isso aí, galera. Bora lá pro episódio que ficou maravilhoso. Bem, uma das grandes teorias da conspiração envolve o caso do presidente nunca empossado, né? Pra quem não sabe, né, fugiu das aulas de história, é algo que tá bem comum nos dias de hoje, né? A gente teve uma ditadura militar comendo solta a partir de 64. O primeiro presidente civil, né, não foi uma eleição aberta, mas foi uma eleição de colegiado, né? Então foi o primeiro civil eleito pós-golpe de 64, né? Que foi o nosso Tancredo Neves, cara. É interessante porque o caso do Tancredo, ele é, pra mim, um resumo do que ele é a política nacional brasileira no último século, assim. Uma coisa bem legal que é bom lembrar, assim, que a galera sempre fala que na ditadura militar nunca teve, né, a corrupção, eles não apoiavam corrupto, não sei o quê. Só queria lembrar que o Tancredo ganhou do candidato apoiado pelos militares, Paulo Maluf. Pronto, prossiga. Obrigado. Eu vivi essa época. Foi criado o verbo malufar, que era sinônimo de roubar. Foi utilizado 10 anos. Então, assim, né? Então, gente, por que exatamente? Eu acho que esse caso ele é bem icônico, porque ele já começa com... A gente tá falando muito sobre hoje em dia, né? Essas questões de crise de instituição, crises democráticas, né? Instituições fracas e, enfim, perigo de golpe, etc. Isso parece um discurso muito atual, mas pós-regime, né? Quando a gente tem todo esse caso, né? Em que você tem um presidente eleito e que misteriosamente ele morre dias antes de ser feito a posse dele, né? E aí existem diversas teorias da conspiração em volta desse fato, né? Não é segredo que grande parte do movimento linha dura, como era chamado um núcleo lá de militares que eles eram mais contrários a essa abertura democrática, não queriam que assumisse, por exemplo. Então, é o tipo de coisa que você tem um suspeito, você tem o crime, você só não tem a arma nesse caso, porque, enfim, eu acredito que não tem muitas evidências concretas sobre. Ele foi eleito em 1985, no última eleição que teve pelo colégio eleitoral, tá? O colégio eleitoral eram os senadores e deputados que haviam sido eleitos, eles escolhiam um novo presidente e desde o golpe de 64 sempre era eleito um militar indicado e sempre alguém do partido do governo, do partido apoiado pelos militares. Acontece que um ano antes da eleição do Tancredo, em 1984, houve um grande movimento nacional chamado Diretas Já, tá? Que o povo realmente saiu nas ruas, teve greve geral. Nessa época e um pouquinho depois, houveram greves gerais organizado pelos trabalhadores, estava tudo fervilhando no país. E a emenda que propunha haver eleição direta para presidente e para os governadores e prefeitos das capitais, essa emenda não passou por poucos votos, porque era uma emenda constitucional, então ela teve mais votos a favor, só que não era 1/3, precisava de 2/3 dos votos para aprovar essa emenda. Então havia todo um clima de ebulição nacional em que os políticos estavam vendo que não dava mais para você eleger outro militar. Isso, sabe, poderia causar uma convulsão nacional. Então a gente fala assim, o Tancredo foi eleito, foi o primeiro presidente, foi meio que feito um acordo com os militares, né? Aquela acordo, não vou dizer com os militares, com a elite que teria que eleger alguém. E o Tancredo seria considerado o mais moderado, porque o Tancredo Neves, ele nunca foi cassado. Durante o período de instalação do governo militar, antes de derrubarem o João Goulart, tentaram colocar ele como primeiro-ministro. Então, assim, sabe, ele não era alguém contrário ao regime.
Não é meio termo. Ele não era contrário aos interesses da elite. Então você precisava colocar alguém da elite. Não era militar. Era aquela coisa, você precisava colocar alguém ali da elite que não fosse militar antes que o próprio povo colocasse alguém do povo. Tancredo foi eleito e tudo mais. Só que ele já estava doente, só que ninguém falava que ele estava doente. Só que ele teve essa doença de verticulite. Na época, foi a primeira vez que eu ouvi falar da tal da infecção hospitalar, porque disseram que ele pegou infecção hospitalar e ninguém nunca tinha ouvido falar de infecção hospitalar. Lá vai Jornal Nacional explicar o que é infecção hospitalar para a população inteira e ninguém acreditando, o povo achando que tinham matado ele lá. Só que ele já tinha 75 anos, gente. Ele já estava, né, numa idade bem avançada. Então ele pode até ter morrido por causas naturais, por realmente ter ficado doente. Mas era um clima, o país estava num clima muito efervescente. Tanto que, e eu lembro disso, quem assumiu no lugar dele foi o Sarney. A Constituição da época era clara e expressa que se o presidente morresse antes de completar segundo ano de mandato, teria que ter outra eleição. Foi feito acordo, emendaram a Constituição, passaram por cima de tudo e deram posse pro Sarney, entendeu? Sim, que era vice do Tancredo, né? É pra você ver como assim. O Brasil e seus problemas com vice, né, cara? Esses problemas com o vice. Mas eu não sei se o José Sarney fez isso ou não, se fez de propósito ou não fez de propósito. Só que precisava colocar um presidente que não fosse militar para fazer essa transição para uma eleição direta logo depois. Foi meio que o combinado. Mas é que precisava se rearticular toda a classe política, né? E aquela coisa, as elites se articulando para não deixar, digamos assim, fazer acontecer uma guerra mesmo, porque a população estava muito brava, porque os salários estavam caindo, a gente estava vivendo um regime de hiperinflação, sabe? Aquela coisa de inflação ao mês 100%, né? Então o seu salário, sabe? Era horrível viver naquela época. Posso acrescentar uma coisa também aqui rapidinho? Eu adoraria que vocês pesquisassem sobre o José Sarney, assim, que quiser ver, na Deciclopédia. Acho bom você dar uma... Você digitar lá, tá? O Google sobre o José Sarney, né? Você quis dizer Dom Corleone? Você quis dizer o dono do Maranhão? Você quis dizer um dos maiores feiticeiros do Brasil? Você quis dizer José Sarnento? Sobre a conspiração de ter matado ele, não, é aí que tá o lance pra mim. Eu não acredito nessa, porque como a Nilda falou, o Tancredo já era um cara muito de idade avançada e estamos falando aqui da década de 80, né? Alguém com 70 e tantos anos, na década de 80, não é alguém com 70 e poucos anos hoje, tipo o Temer, que deve ter uns 80 e tá aí como presidente. Então o Sarney já era alguém muito... ele já foi ministro de João Goulart, cara. Ele foi ministro na década de 60, sabe? O cara tava aí já na política há muito tempo e eu não acredito que a vitória dele levariam a um assassinato dele pelo fato em favorecer o vice. Eu acho que não. Acho que talvez, no máximo que eu acreditaria era que não fizeram muito esforço para ajudar ele a se curar, mas que envenenaram ele ou que armaram especificamente para ele morrer. Isso aí eu não levo muito fé, não. Olha, o que muito se especulou na época não foi nem isso, foi que fizeram de tudo para ele ficar vivo até o mais próximo, até a posse. Exato. Para ele tomar posse, porque tem fotos assim, dizendo que tiraram fotos querendo dizer que ele estava bem, que ele estava se recuperando e que claramente atrás você via fios de soro, sabe? Escondidos e tudo mais. Exatamente. Porque... né, aquela coisa que a pessoa falou, não, porque a população queria eleição direta. Porque... E eles tinham que fazer o mandato dele ser legítimo. Ô Nilda, aí que tá. Esse que é o ponto. Se fosse benefício para os militares ou quem for que seja, ele morresse pro o Sarney assumir, eles não se fariam tanto esforço para prolongar a vida do cara. Eles fizeram notícia falsa, demoraram a avisar que ele morreu, tudo porque eles sabiam que a população brasileira na década de 80, naquele momento ali, tava para estourar. Imagina uma notícia de assassinato do presidente eleito. Fudeu, sabe? Acabou. Só somar uma parada também, a gente fala assim, hoje pode ser que a galera não entenda como essas coisas eram possíveis, assim, né? O Brasil, ele tava mesmo imerso numa parada muito louca de conspiração. Você tinha a galera dos partidos comunistas, né, obscuros ainda, fazendo o possível pra atacar o governo. Você tinha o próprio governo atacando a si próprio como desculpa pra poder atacar quem tava atacando ele. Você tinha uma situação, assim, bizarra no período militar. Você tinha a Operação Condor ali, no auge, né, descendo
porrada na galera. Você tem presidenciáveis que hoje estão aí concorrendo à presidência, que estavam envolvidos com atentados a bombas pra culpar comunistas no centro do Rio de Janeiro. Você tinha diversas coisas acontecendo ali. Então, a possibilidade, mesmo que seja só da população desconfiar de que o presidente está sendo morto pra não assumir o poder, ela já era um risco absurdo. Porque ninguém ia achar que isso é loucura. Era extremamente palpável que isso acontecesse, né? Sim, sim. Porque assim, eu tô falando, os militares. Do jeito que tá se falando, parece que é como se fosse um órgão único e que tava todo mundo dentro do sistema ali concordante, né? Quando claramente tinha gente dentro do exército que não concordava, por exemplo, com uma abertura democrática. Sim, sim. Então, nada mais do que justo, como por exemplo, a gente sabe depois que vazou essa questão dos próprios militares fazendo atentados contra eles mesmos pra, enfim, pra colocar culpa, pra reafirmar essa legitimidade quanto à ditadura, esse tipo de coisa. Cara, eu não me surpreende parcela de militares apoiando Tancredo, não me surpreende parcela de militares tentando matar ele. Eu acho que é o tipo de coisa que, pra mim, eu não fico em dúvida com esse tipo de coisa, não. Não, e outra coisa, a gente fala ditadura militar porque os presidentes eram militares, eles tinham grande força, mas era ditadura civil-militar. E a elite, isso mesmo. A Fiesp, associações comerciais, Bolsa de Valores, sabe assim, aquela coisa, eles queriam se preservar, e a melhor maneira deles se preservarem era eles perceberam que ou eles colocavam um civil, ou poderia tudo desandar. Nessa época, você tava tendo greve, eu falei, a gente tinha greves gerais constantes. O presidente morrer antes de tomar posse, antes de pegar, sabe, a gente fazia todas as cerimônias, só ia piorar a situação. Então, aí ficaram lá, aí ele morreu no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, um mineiro morrendo no dia de Tiradentes, gente, que coisa mais simbólica que isso. O funeral dele, gente, eu acho que demorou uns 2 dias o funeral dele, porque tudo quanto é cidade que ele passava tinha caravanas atrás. A Globo só passava, porque passou isso por 2 dias seguidos, sabe? E todas as televisões passando só isso. Então, assim, você até transformou ele num mártir. Tem 2 outras coisas que eu acho que era legal falar, assim, que uma das coisas que deu força pro caso do Tancredo, né, foi que em 1900, que voltou isso do Tancredo, né? Em 1996, tem um general chamado Newton Cruz, que deu uma entrevista pro Roda Viva. Inclusive, vocês acham essa entrevista no YouTube. Entrevista no Roda Viva, onde ele fala que o Paulo Maluf teria procurado ele em 84, antes da votação, né, do colégio eleitoral, propondo um golpe caso o Tancredo fosse eleito, tá ligado? Ele tava muito... E aí o Paulo Maluf disse que ele tava doente pra comandar o país, não teria como, que fazer o golpe seria uma forma de manter o Brasil indo pra frente. E a outra questão que é importante, que é muito falado, é o caso de que a Glória Maria, né, repórter da Rede Globo, teria presenciado o momento em que o Tancredo teria sido atacado, né, por armas de fogo e por aí vai, né? É que no caso ele não teria morrido de doença, seria um... Não, teria sido atingido por uma bala e tentaram manter funcionando o cara ao máximo que pôde, né? Ele ia ter sido atingido por um tiro e aí a Glória Maria teria sido atingida de raspão, né? Bom, eu sei que verdade ou não, a Glória Maria era uma repórter em ascensão naquele período e por algum motivo ela foi retirada do Brasil, foi ser correspondente, eu não vou lembrar se foi Marrocos, foi no Marrocos, né? Porque assim ela não tinha como ver as discussões que estavam acontecendo sobre o caso ou palpitar sobre, assim, saca? O que é meio bizarro, né? E a morte dele foi anunciada depois do que seria a data da posse. Então, assim, ele tomou posse por procuração. Ele estava no hospital e o Sarney tomou posse por ele. Oficialmente, ele tomou posse e aí não poderia mais se contestar, sabe, juridicamente. O próprio Tancredo, ele sabia que dos riscos, né, de provavelmente desistirem da ideia de um presidente civil e novamente voltar, né, ter uma manutenção do regime. E é interessante que também existem também parte dos relatos entre aspas, né, das teorias conspiratórias envolvendo que seria, na verdade, envenenamento por órgãos como a CIA, esse tipo de coisa, que, enfim, não é segredo pra ninguém, que também ajudou a instaurar diversas ditaduras na América Latina, né, com medo do... pra barrar o comunismo, o risco vermelho. Exatamente, né, então, não é que seja plausível, mas dá pra aceitar. Não, plausível plausível é pra caralho. Eu acho meio improvável nessa época, mas plausível sim. Improvável ela é, plausível total. É que a gente já tinha passado pelo governo Carter e tal, então assim, os Estados Unidos estava na época que ele estava, teoricamente, não estava mais apoiando ditaduras. É claro, as ditaduras que estavam, digamos, dando muito na cara do que estavam fazendo, né? Sobre isso aí, acho que vocês já estão indo um pouco longe demais. Na década de 80... a União Soviética estava num declínio tão agudo que o dinheiro para as ditaduras da América do Sul, principalmente, já estava sendo cortado. Não tem
um fundamento histórico, pelo menos, sobre investimento em ditadura na América do Sul, porque esse dinheiro estava sendo cortado já. Então, não à toa que a ditadura brasileira, ela simplesmente falou, ó, estamos na crise fodida porque o dinheiro já acabou, e já que o dinheiro acabou, a gente vai devolver essa porra aí pros civis e tomar no toba de vocês, entendeu? Eles literalmente largaram o osso porque o dinheirinho americano tava pingando cada dia menos e acabou. Então não tinha... Ah, não, aí o cara veio aqui e mandou matar o presidente porque eles queriam a ditadura. Caraca, porra, isso aí é melhor falar que veio os alienígenas e mataram o cara. Rafael, não desbanque teoria da conspiração, você tá proibido. Independente da questão de ter caído no comunismo, o governo Jimmy Carter nos Estados Unidos começou um processo de não apoiar mais ditaduras, aí começou a ter denúncias internacionais. Na Argentina já estava também a coisa pegando para você abrir, entendeu? Então, já não ficava bem apoiar certas ditaduras que, perante a opinião pública, não estava sendo bem aceita, entendeu? Estava no processo reverso, não por isso, não. Tanto que um dos motivos que... Claro, tinham vários, mas um dos motivos que supõe essa crise brasileira da década de 80 foi justamente essa falta do patrocínio norte-americano para as obras públicas, esses empréstimos que começaram a secar. Então, pô, o dinheiro acabou, cara. O cara não ia querer uma ditadura aqui para ficar puxando gente morta, sabe? Cara, e existem muitos mistérios, né? Por exemplo, sobre a presença da maçonaria na política nacional. E, cara, isso dá um episódio à parte. Eu acredito que dá pra gente voltar em outro episódio só falando sobre isso. Mas é muito interessante como desde muito tempo, muitos séculos, a maçonaria briga. Não à toa, né? Na Europa já tinha séculos já, esse tipo de coisa. Tem várias teorias da conspiração, né? Os maçons descobriram o Brasil, né? Porque lá tinha a Cruz de Malta, né? Nas caravelas, né? Eu posso só falar uma coisa sobre a gente da maçonaria, das conspirações? No Brasil, a gente tem umas conspirações que são muito, digamos assim, abertas. Sabe? Todo mundo tá vendo, todo mundo sabe, é uma conspiração secreta. Pô, a maçonaria tá aí da época do Dom Pedro. Dom Pedro era maçom, Dom Pedro I. Né? E é uma conspiração secreta. Todo mundo sabe que conspiração é essa. O próprio Dom Pedro II, ele abriu guerra com os maçons, né? Principalmente por causa de guerra religiosa, né? Porque os maçons americanos, eles curtiam, né, os protestantes, já Dom Pedro II, ele tava mais pros católicos, né? Então, teve bastante dessa coisa conspiratória, que eu acho que até vocês podem falar melhor que eu. A maçonaria. É secreto, eu acho que porque é a intenção deles. Qual é a intenção deles? É só ficar por cima da carne, mandar, desmandar? O que é agora? Maçonaria é o grupo que tá aí. É um grupo que tá aí. Todo mundo sabe que ele tá aí. Não é secreto ele está. Mas o motivo que eles influenciam e por que eles influenciam talvez seja essa parte secreta. Ninguém sabe o que os maçons querem. Mas como vocês falaram aí, os maçons estão aí. Tem aquele filme muito bom, pelo menos eu acho muito bom, do Paulo Betti, né? Mauá, Imperador do Brasil. Já conta um pouquinho dessa picuinha de uma forma bem rasa, mas interessante. O que Mauá vai virar maçom para ter influência política, o imperador vai brigar com eles. Não à toa que tem uma parte dessa maçonaria ser contra a igreja e a igreja contra ali, o imperador vai ficar meio que no meio e vai ser um dos motivos que a igreja vai parar de apoiar abertamente o imperador. Vai ser um dos pequenos motivos que vão somar para a república no Brasil. Então, assim, a maçonaria tá aí, cara. Tá aí. A gente fala assim que a maçonaria, por causa do apoio da igreja... No século XIX, a igreja como um todo começou a recriminar a maçonaria. E eu não sei se é porque o Dom Pedro I também já tinha começado a perseguição à maçonaria, mas não é só porque não concordava ou tudo mais. É que se você ser contra a igreja, você perderia um apoio popular, você daria abertura para que a própria igreja, os próprios padres falassem mal dos governantes e pudessem derrubá-los. Sim. Então você não podia ir contra a igreja, né, abertamente. Você podia continuar sendo maçom, mas você não podia... E é engraçado isso, porque você pega a população mais pobre, população mais iletrada, quem não estuda sobre isso, acha realmente que a maçonaria é uma coisa extremamente secreta. A maçonaria, ela ficou muito estigmatizada
por essa coisa da política, mas durante muitos séculos, diversos grupos já conspiraram contra ou a favor, enfim, por causas políticas, né? A maçonaria é apenas um desses grupos. Ela, por conseguinte, é só uma das mais antigas, né? Talvez, André, eu acho que a maçonaria ela acaba sendo mais expoente, até porque a gente também erra quando fala maçonaria, né? Existem maçonarias, né? Várias delas lutando pra ser a verdadeira ou coisa assim. No Brasil, eu acho que uma das principais que a gente tem, pelo menos, é a Grande Oriente, né? Que tá aí firme e forte já faz tempo. Se eu não me engano, é a mais antiga no Brasil, a Grande Oriente, que ela é fundada, acho que em 22 ou é 21, 1822 ou 1821. É a mais antiga que a gente tem, a Grande Oriente do Brasil. E tem outras lojas Grande Orientes independentes que foram separando com o tempo. A questão da igreja, que a Nilda falou, a igreja ela não tinha nada contra a maçonaria até 1864, que é quando tem um papa chamado Pio XI, não é o 12º, é o 11. O Pio XI que ele proíbe a ligação dos membros da igreja com a sociedade maçônica por motivos, sei lá, particulares ou alguma outra questão que aconteceu. Aí que começa uma visão sobre a maçonaria que talvez eles seriam malignos, entendeu? Porque a igreja estava indo contra, a igreja católica no Brasil ela sempre foi muito forte. Antes disso, a quantidade de padres maçons era absurda, né? Tem até um fato sobre um padre importante do Rio de Janeiro, acho que era bispo no Rio de Janeiro, não lembro que ele era no Rio de Janeiro, Almeida Martins, se eu não me engano. Ele era membro da Grande Oriente e ele exaltou a figura da maçonaria e tal, e ele foi convidado a se retirar da maçonaria, ele não quis, então ele foi afastado das funções religiosas. Mas beleza, a gente já entendeu isso, agora eu quero saber aqui de conspiração, porque, por exemplo, quando a gente vai falar do século XX, século XIX, século XX, a gente vai ter aí, novamente, uma grande conspiração maçônica. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando nem pra bem nem pra mal. Você está rindo? Tudo isso, eu acho, todo esse medo em volta da maçonaria é algo muito bobo. Eu acho realmente muito bobo. Não. É um tolo, você é um tolo. São todos. Dentro do mundo freak a gente tem, como é que eu posso dizer isso sem comprometer a pessoa? A gente tem informantes da maçonaria. Maçom. Então, fiquem tranquilos que a maçonaria tá de boa lá na dela. A maçonaria brasileira tá louca, cara. Tá rachando, tá com problema, tá com várias tretas. Tá rolando uma guerra política nesse momento na Grande Oriente do Brasil. Tem 200 anos de existência e nego tá acusando o outro de golpe. Tá uma luta aberta dentro da maçonaria hoje. Não, mas quando eu falo de quando a maçonaria tá de boas, é porque assim ela pra gente tá de boa. Ela luta, brigando entre si, né? Ela não briga conosco, é isso. Sabe qual é o nome disso? Guerras Secretas. Aquela série ruim, né? Tinha que ter alguém falando mal de Marvel aqui. Nossa. Da Marvel, tá ligado? Mas enfim, foi durante a República Velha, que foi entre 1889 e 1930, que foi conhecido, né? Além de República Velha, teve outros apelidos, né? Primeira República, República dos Bacharéis e República Maçônica. Sim. Sabe por quê, galera? Porque quase todos os presidentes dessa época eram maçons. Só teve um que não foi, que foi o Epitácio Pessoa, mas de resto, todos eles eram, né? E todos eles vinham da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo, que tinha um grupo, né? Chamado de Bucha, né? A Burschenschaft Paulista. Burschenschaft. Saúde. Exatamente, cara. Que era tipo uma sociedade secreta paramaçônica, eu não sei se eu posso falar assim, né? Não sei se era pra maçonaria era algo oficial ou se era algo tipo aquelas sociedades americanas de faculdade, né? Aqueles grêmios estudantis que são, tipo, sei lá, lambda, alfa, beta. Você está falando que eles eram o Foro de São Paulo da época, Andrei? Só que funcionando, né? Porque Exato, eles tinham né, poder cara? e faziam alguma coisa. O Foro de São Paulo não faz porra Mas o nenhuma. Foro de São Paulo funcionou, eles se tornaram presidente. Funcionou pra caralho. Tá assim, Eu não conhecia muito sobre essa sociedade específica da Bucha, né? Do direito lá de São Francisco. Mas lendo sobre ela, mas assim, que me parecia assim, lógico que ela era, não sei se sociedade secreta, mas uma sociedade entre amigos, uma inode, porque assim que alguém ascendesse ao poder, chamava o outro pra vir atrás, chamava o outro pra vir, e aí você forma uma elite que nunca sai do poder. Aí eu leio os nomes das pessoas aqui, a Frana de Mello, Delfim Moreira, Danilo Peçanha, tudo nome de rua, nome de escola, nome de juiz, nome de fórum, hoje em dia, né, que você dá, e você vê que os filhos e os netos deles ainda estão no poder. Então, assim,
Eu não sei se eles tinham um projeto de Brasil, mas eles tinham um projeto de ficar no poder e de entrar no poder. É um projeto pessoal sempre, né? Projeto pessoal. Agora, o que eles iam fazer pelo Brasil nesse projeto, tudo que eu leio só fala deles subirem ao poder, só isso. Olha, a bucha, ela ainda me dá uma impressão que tá muito mais na impressão do que no geral, né? Mas ela me dá uma impressão de que não tinha tanto essa coisa do entreguismo, sabe? Ainda tinha um nacionalismo ali, uma ideia de construção. Porque eles estavam meio naquela parada do clássico maçom que quer melhorar o lugar em que está, sabe? Tem essa parte da maçonaria de falar assim, não, vamos fazer a liberdade, igualdade e fraternidade aqui entre os nossos, né? Entre o nosso país e tal. Não é bem toda a galera que tá no entreguismo aí pra fora, nessa relação toda. Tinha muito essa coisa do local. A bucha ainda me passa bastante isso. Mas pra mim também é muito claro que o objetivo da bucha era primeiro melhorar, é lógico, a relação com os outros, né? Com a sociedade em geral, mas antes disso eu tenho que melhorar a minha posição, né? E tem uma frase do Carlos Lacerda que eu tenho problema seríssimo com esse cara em várias instâncias da minha existência, assim. Tem uma relação dele com quadrinhos no Brasil também, que é uma coisa assustadora. Mas enfim, o Carlos Lacerda que ele fala assim sobre a bucha, né? Que era uma sociedade secreta em que os sujeitos confiavam nos companheiros, digamos, da mesma origem, que passam pelas faculdades e futuras elites dirigentes. Um dia, um sobe e chama o outro para ser governador, para ser secretário, para ministro e assim por diante. Então sobe todo mundo, que é bem isso que você falou mesmo, né, Nilda? E esse da mesma origem é bem interessante, tipo, eu acho que cotista não subia aqui, não, viu? Não, cara, é uma galera elitista, né? Assim, com todo respeito aos meus colegas maçons, grande parte deles são bem elitistas, né? Bastante. E às vezes nem percebe, porque acaba sendo muito disso. Tá no meio, né, cara? É filho de e vai ser pai de, então tá ali no meio, não percebe. É uma elite de continuação, né? Uma continuidade ali. Exatamente. E aí é claro que a gente vai pular agora pra Getúlio Vargas, né? Que, pra quem não sabe, né, teve o seu suicídio histórico, que também é cercado de mistérios. E, cara, galera, pelo amor de Deus, vamos tentar fazer essa pauta de conspiração não se tornar a pauta sobre Getúlio. Herói ou vilão? Ah, não. Aí não tem condição. Então vamos lá. Eu vou então tomar a posição de que o Getúlio era vilão. E você, Rafael? Vilão, ditador de merda. Então Depois eu vou tomar a postura atrás. de que ele era um herói. Eu vou tomar a postura que ele era um herói, então. Só pra gente ter posições diferentes. Nossa, eu não consigo enxergar ele como uma coisa ou outra. Cara, eu consigo enxergar ele como muitas coisas ao mesmo tempo. O principal, ele é grande estadista. Isso não dá pra negar. Grande estadista. Uma coisa que se pode dizer do Getúlio Vargas, que ele foi diferente do que veio anterior. A gente ficou falando desse negócio da bucha, de que um fica tentando subir e tudo mais. O Brasil ainda era de país que poderia a qualquer momento ser dividido, porque não tinha integração entre o Sul, o Norte, o Centro-Oeste. O Getúlio Vargas, ele, por vários motivos, ele fez um projeto de Brasil como país inteiro. Sim, cara. Pro bem ou pro mal, usando os meios que a gente pode discutir de todos os lados, mas ele fez isso. E ele era estupidamente apoiado pela maçonaria brasileira também, porque ele convencia as elites, cara. Tem aqui em São Paulo, nas apostilas de Estado, quando fala da apostila de Estado mesmo, de base, quando fala sobre Getúlio Vargas, eles sempre lembram do ditado de que ele era pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Porque sobrou pra todo mundo no governo dele, né, cara? Todo mundo comia um pedaço de algum lugar, assim. Nunca se ganhou tanto a elite, mas também nunca se teve tanta representação pros pobres, sabe? Então ele é uma coisa muito confusa de você entender. E a maçonaria, por pertencer à elite, acabou apoiando ele e tendo muito retorno também com isso. Grande parte das polêmicas envolvendo Getúlio Vargas é sobre seu suicídio, né? Pra quem não sabe, ele se deu um tiro, né? Em sua mesa, né? Se eu não me engano, rolou a parada do palácio, estava cercado, né? Ele tava passando por uma crise. Meio que o povo tava pedindo Vargas, né? Nessa segunda foi a era dos governos populistas, quando ele veio com uma postura totalmente diferente do que ele assumiu anteriormente. Então ele veio agora eleito oficialmente, de uma postura muito diferente anteriormente. Seria outro Vargas praticamente. E o povo, ele tava no momento ali meio que sendo manipulado e tal, e começaram a protestar contra Vargas. Meio que assumindo essa ideia de o povo estar sendo manipulado, ele resolve se matar pra escreve aquela carta maravilhosa, né?
saiu da vida pra entrar na história, aquela coisa toda. Ele faz isso mesmo, ele se mata. E o povo passa a adorar Vargas a partir daquele minuto. Ele morto e o povo já começa a pedir Vargas e maravilhoso Vargas e tal. Interessante porque a carta, né, ela foi deixada na mesa, né? Seria a carta de despedida e tal, um momento estratégico político que virou um evento ícone. A carta, ela foi datilografada, só que o Getúlio Vargas não sabia datilografar. E aí, gente? Pra mim é papo. Suspeito, né? Suspeito. Eu só quero dizer que, tipo, um dos caras que... Uma galera que... os militares já estavam começando a se mover de muitas formas nesse período, é o período pré-ditadura, né? Já estavam começando a se mover bastante nesse período, e não pode esquecer que teve até entre as pressões contrárias ao Vargas, tinha os militares também, e vários dos grandes generais que depois vão ingressar como ditadores do país e tal, né? Também assinaram a carta contra o Vargas, né? Então tinha toda uma galera ali que já estavam de olho em como que ia ser esse desenvolvimento do poder com a saída do Vargas. A gente não pode achar que o cara tá lá, não, mas eles não querem nada. Não, ninguém quer o poder só pra ajudar, né, cara? Isso é outra coisa que eu gostaria de lembrar também pra acrescentar aí as teorias da conspiração. E outra coisa, às vezes a pessoa quer o poder e ela quer o poder porque ela quer fazer o melhor para o país. Só que cada um acha que o melhor é pra um lado, sabe aquele o melhor é pra direita, é pra esquerda, é pra frente, é pra trás, é pra cima, e cada um acredita que o seu é o melhor jeito do país. Só colocando as ideias em prática para você saber realmente qual que vai melhor ou não. Mas o que eu acho interessante também sobre isso do suicídio do Vargas, porque ele foi esse personagem muito importante na política brasileira do século XX, é que ele meio que dá origem a essa história de que tem gente conspirando contra mim, que outros presidentes depois vão usar, estão conspirando contra mim, e a morte do Vargas meio que cria, sabe, deixa isso muito marcado no imaginário da população brasileira. Quem vai fazer isso, posteriormente e vai falhar miseravelmente é o Jânio Quadros. Mas tem gente fazendo isso até hoje, né? Aquele personagem caricato e horrível do Jânio Quadros. Ele vai sair do governo alegando forças maiores e tal, pressões ali. Décadas depois ele vai assumir que ele fez isso sem querer. Ele pensou que ia voltar com mais poder e o povo não pediu ele saiu da presidência e se fudeu. Calma aí. Você acabou de desbancar uma das grandes conspirações aqui da pauta, que era um migué pro cara ser, tipo, o cara mandou um me amem. E ele assumiu, disse que aquilo ali ele tentou, ele tava sofrendo muita pressão, muita pressão, sendo pressionado e tal, ele queria fazer tipo Vargas e voltar nos braços do povo. Então ele falou... que o povo ia falar, volta, e o povo falou, beleza, tchau. O João Goulart, o vice dele, era muito comuna, ele achou que os militares não deixariam ele sair, o povo não ia deixar ele sair, e saiu. Saiu e acabou, só isso. Ele ficou sem pai e sem mãe. Acabou isso, foi isso. É que ele fez um pequeno erro de cálculo, porque ele achou que o povo ia sair, só que ele foi o primeiro presidente em Brasília, e Brasília só tinha os peão da construção e os políticos lá na época. E os fantasmas... O povo tava no Rio de Janeiro, e não tinha nem avião direito, parece. Mesmo que o povo quisesse ele, o povo não ia chegar lá, ia demorar 2 meses pra chegar lá, pra pegar ele de volta. Sim, não tinha chance. Deixa eu só falar mais uma coisa do Vargas, o Dedê, que é sobre as duas cartas aí, posso falar rapidinho? Pode. Existe a carta datilografada, né? Que a gente já falou que o Vargas não datilografava. Ai, como assim não datilografava? Não era todo mundo que digitava, caralho. É um trabalho isso aí. Tinha curso de digitalização, de datilografia. Você fez, Nilda? Fiz na Escola Rose de Datilografia de Jandira. Tenho um diploma até hoje. Você tinha que ter curso de datilografia pra você aprender a usar um teclado. Olha que loucura. Um teclado pra datilografar. E a carta que foi divulgada, ela é uma carta toda bonita, toda cheia de coisa e com uma fala pro povo, toda pensada. Enquanto que a carta despedida manuscrita, que ela deve ter link no post aí, acho que o André vai colocar, que ele só não põe o Magicando, mas aqui ele costuma colocar os links. Que tá colocado aí embaixo é uma carta com muito mais dor, tá ligado? Tem uma frase que eu acho muito louca, ele fala assim que ele acrescenta todas as mentiras e calúnias que ele sofria, né? Que não eram mentiras e calúnias, mas tudo bem, ele considerava assim, que ele acrescenta a fraqueza dos amigos que não o defendiam. Olha só, então ele fala que os amigos são hipócritas, traidores, é um cara muito mais atormentado e triste, desesperado, assim, saca? E
a impressão que passa é que não se queria essa imagem sobre o Vargas, o presidente. Então, só pra você ter uma variação pro ouvinte que tá aí. A carta original que foi divulgada, datilografada, ela termina falando assim: lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo, eu vos dei minha vida e agora ofereço a minha morte, né? Saio da vida pra entrar na história. Que coisa bonita pra caralho. Aí você pega a outra carta, que é a manuscrita, que aí sim é a letra do Vargas, tá escrito assim: só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimento, que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me o conforto da amizade. A resposta do povo virá mais tarde, né? Então ele fala que tá velho e cansado, sabe? Que prefere prestar conta a Deus do que aos crimes que estão dizendo que ele cometeu aqui. Então, tipo, a carta manuscrita, que certeza que foi feita por ele, ela é muito mais deprê e triste. E aí tem aquela coisa de que será que essa não há uma conspiração no sentido de construir a imagem de um Vargas? E aí eu paro pra pensar se um dos motivos da gente não entender o Vargas, se ele é um ditador, um herói, o que porra que ele é justamente por essa quantidade de discursos dissonantes que tem sobre ele, né? Cara, e até hoje existe, né? Tem fundação aí que defende o cara até não aguenta mais, né? Ele era uma pessoa. Sabe, o problema é que querem sempre encaixar as pessoas em heróis ou vilões. Ele era ele. Eu acho, cada um vai ter a sua opinião, mas não é transformar ele em vilão ou herói. Essa é a minha opinião sobre ele, pelas coisas que eu vi ele fazendo, as coisas que eu li sobre ele fazendo, e coisas boas, coisas ruins. E colocando na balança, eu acho muito mais que ele era um cara ruim no sentido de pensar só nele, do que transformar em herói e vilão. Eu acho que tem que parar com isso, sabe? Ah, não, é um herói, é um vilão, não sei o que pensar. Ele era uma pessoa, ele errava e acertava. Então não é encaixar ele no modelinho aqui e ignorar o que é ruim. Ele fez as duas coisas. Então, mas é curioso porque nem isso a gente consegue ter certeza, por causa desses discursos dissonantes. Quanto das falas que a gente tem é o Vargas, e não alguém que falou dizendo que era ele ou alterou os dados pra parecer com ele, né? Essa eu acho que é a grande sacada. Então você não consegue achar uma coisa homogênea, porque nem a escrita da carta final, carta testamento do Vargas, lá, a datilografada, ela parece que foi o Vargas que escreveu. A própria fala é diferente, não tá condizente com as frases comuns, assim. Então tudo isso é obscuro, né? Eu não vou julgar o camarada se eu gosto dele ou não pela carta que ele escreveu no dia do suicídio. Eu jamais faria isso. Pode ser qualquer pessoa. Ah, não, vou vir aqui na carta do suicídio. Pô, tô falando pelas ações políticas. Pra vocês dois foi suicídio, então. Eu acho que ele foi suicidado. Sabe aquela situação que você encontra que suicídio é uma coisa bem... Acho que o suicídio é a única alternativa, você entendeu? Foi pressão, né? Vamos lá, a pressão e o suicídio acabou sendo a única alternativa, assim, que observou. Saca? Essa é o que eu penso. No máximo, chegaram pra ele e falaram assim: olha só, botei uma pistola na sua mesa, tu resolve sua vida. Em entrevista em 2012, a ex-vedete, atriz do antigo teatro de revista, Virginia Lane, deu a sua versão. Ela era amante do Vargas por 15 anos. Uma das. E disse que estava com o presidente na cama quando ele foi alvejado por capangas de Carlos Lacerda. Ela explicou que precisou fugir com Gregório Fortunato. Na época, Virginia também anunciou a conclusão de um livro sobre o assunto, mas a obra nunca foi publicada. E esse depoimento dela jamais foi levado a sério por historiadores. Eu acho que o Carlos Lacerda era um escroto, mas não sei se ele teria capacidade de estar envolvido com a morte de alguém, não. Eu acho que não deixariam ele entrar com capangas à noite no Palácio de Governo. Só acho isso. Por mais que a situação tivesse ruim, sabe? O Gregório Fortunato, eu acho que ele não estava mais a serviço direto do Vargas na época, mas ele tinha formado um pessoal muito bom ali para fazer a proteção do Vargas, né? Eu acho que ia ser bem difícil chegar lá, chegando e vamos atirando, né? E a arma preferida do Carlos Lacerda sempre foi a caneta, a pena, o jornal, a intriga, isso até o fim da vida dele. Quem conhece um pouco do Carlos Lacerda sabe que ele sempre gostou disso. Pezinhando, fazendo intriga, influenciando, chegar atirando não era dele. É aquilo, né? O Carlos Lacerda também sofreu um atentado, se eu não me engano, lá aqui no Rio mesmo, em Copacabana, tentaram matar ele. E acusaram o próprio Vargas de fazer isso. Então ali é um prato cheio de teorias. Quem matou, quem mandou, quem deixar de fazer. Mas, cara, o único suicídio que eu tenho certeza que não foi suicídio é do PC Farias mesmo. Tirando isso, suicídio. Sim. Eu quero lembrar também que a gente tinha militares que se opunham ao Getúlio, né? Tinham vários militares que se opunham ao Getúlio.
E eu não duvido que talvez tentassem matá-lo e culpar o Lacerda, saca? Isso eu acho que talvez fosse possível, mas não acho que aconteceu. Mas eu penso como possível. Entendo. Uma das grandes conspirações, né, teorias pelo menos, é também da morte do Juscelino Kubitschek, né? E o acidente, aspas, que ele sofreu de carro, né? Mas foi acidente? A morte do Juscelino? Pra mim foi matado. Morte morrida ou morte matada? Morte matada, Juscelino. Juscelino pra mim foi morte matada. Nem sabia. Quando não morre no cargo, eu nem me importo. É que ele já estava fora do cargo faz bastante tempo. É que eu não sei se o Juscelino ele oferecia um grande perigo ao governo da época. Mas, assim, o governo militar não era muito de ficar pensando, será que é um perigo ou não? Ele escolhe, talvez ele seja perigoso, então vamos, né, dar um jeito nele. Porque ele morreu em 1976, né? E olha, em agosto, bem perto da data da morte também do Getúlio. Interessante. Eu acho que é o mês de matar pro presidente, assim. É um bom mês, o vento tá bom, tá agradável. Não tem feriado. A gente tá tentando fazer um feriado em agosto, já morreu 2 presidentes, não virou feriado. Exatamente, eu acho que a Nilda matou agora. Isso aí é porque tem um grupo, talvez maçons, talvez qualquer outro grupo, que tá tentando fazer um feriado em agosto, porque agosto é sofrido e tá matando o presidente pra tentar fazer a porra de um feriado e não tá conseguindo. Tentem melhor. Vocês têm aí até o fim do ano pra tentar alguma coisa. O mês acaba quando aqui? Vocês têm mais 2 semanas aqui na gravação desse episódio aqui pra tentar alguma coisa. Ninguém liga pra presidente, cara. Ninguém liga. Então, mas a ideia é que você tem esse suposto acidente que aconteceu no túnel lá no Rio de Janeiro, em que na rodovia Presidente Dutra, né? Não, suposto não. Aconteceu um acidente, só você não sabe. Não, o carro desgovernou, cruzou a pista e bateu de frente com uma carreta Scania, né? O JK, o motorista e o Geraldo Ribeiro, que tava com eles no carro, morreram na hora, né? E segundo a perícia, teria acontecido porque um ônibus da aviação Cometa teria encostado na traseira do Opala que tava sendo... Exatamente. Isso é importante. Não é um carro, é um Opala. E, cara, é interessante isso, porque é aquela coisa, conspiração a lá Princesa Diana, né, cara? É um acidente muito do esquisito, num contexto meio bizarro, e que levanta muitas suspeitas, né? Afinal de contas, era um... Cara, sei lá, cara. Ele só morreu de um acidente de carro. Numa época que quase ninguém, que ninguém usava cinto de segurança, o JK tinha essa mania de ser o garotão, bonitão, porque o Opala era um carro esportivo, né? É aquilo. Dos descolados, que tá na rodovia, sem cinto de segurança. Aquilo, pra acreditar que ele foi morto, eu preciso ter um motivo pra terem matado ele. Por quê? Ele estava envolvido com alguma coisa que estava prejudicando alguém? Qual era o cargo dele na época? Ninguém é presidente sem estar envolvido com muita coisa, né? Não, ele foi presidente, ele não era presidente. Entendeu? Vai matar o cara depois do cargo? O Fernando Henrique tá vivo até hoje, fazendo merda aí. Ninguém Você acha que tá vivo, né? Ele pode ser só um fantoche também. Ah, verdade. Agora vamos ter que concordar. Não, eu ia falar que o Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, ele foi meio que o cara que colocou no poder, colocou na elite nacional, trouxe pra elite nacional os construtores, os empreiteiros. Não, o pessoal tecnicamente amaria ele. Tem um pessoal que... Agora, se ele tinha alguma coisa aí no meio que talvez que ele soubesse que pudesse ser comprometedor, não sei. Gente. Hoje no Brasil a gente sabe que toda essa dificuldade corrupta que tá tendo com o empreiteiro, ela vem do lado do JK quando o laço acontece, tá ligado? Essas paradas com empreiteira que tá acontecendo hoje aqui é lá no JK que brilha. Sim. As primeiras coisas é ali, né? Quem era o dono da aviação Cometa? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Um dos caras-chave da aviação Cometa aqui é um mano que tá ligado à FIFA, hein? A FIFA é enrolada. Olha, eu já criei uma teoria da conspiração nova. Nossa. Olha aí, senhora. Olha só. Tô puxando aqui. O cara tá ligado à FIFA. Teve uns esquemas aqui meio complexo. FIFA, esquema meio complexo? Difícil, hein, cara? Cara, tá feio aqui a coisa.
Gente, futebol e política não tem nada a ver. De onde você tira essa ideia? Como não tem nada a Misturando aí ver. futebol com política. Existem várias teorias da conspiração relacionadas a isso, obviamente, né? Os conspirólogos, eles acreditam que existem 3 explicações plausíveis para a morte do JK. Vamos lá. Primeiro, teria sido baleado por um atirador de elite próximo do local, né? Que depois teve umas tretas que encontraram no corpo dele um metal onde estava com perfuração no crânio, etc. A segunda teoria é o carro foi alvo de sabotagem. E o terceiro, uma bomba que explodiu o carro. Porra, e a porra do ônibus que acertou o carro dele? Então, Na verdade, tem uma outra coisa polêmica, olha só. A Comissão da Verdade de São Paulo tinha falado que existia sim a possibilidade de o Celino Kubitschek ter sido assassinado em 76. Mas aí depois a Comissão da Nacional da Verdade, não é de São Paulo, a Nacional da Verdade, que é a comissão que tava vendo os crimes da ditadura, né, tava procurando isso, falou que não foi. Entende? Mas até chegou a ter uma comissão que chegou à conclusão de que muito provavelmente a galera relacionada à ditadura militar poderiam ter matado o JK. a Operação Condor tava rolando, né? Fortemente. E Brasília tá cheio de símbolo maçom e comunista pra tu quanto é lado naquilo lá, né? Não se esqueça que quem projetou aquela porra era um comunistão, né? Tem o lance de que vários jornais receberam anúncio de que ele tinha morrido umas 2 semanas antes dele morrer. Olha aí, olha aí. Ele ele sofreu um acidente em Minas. Ele, não, mas eu não tô nem em Minas. Aí 2 semanas depois ele sofre um acidente no Rio. Interessante. E tem um outro detalhe, Você tinha perguntado o que teria contra ele, né? A gente brincou aqui da aviação cometa ser contra o JK, mas a gente tá falando sobre a própria ditadura, né? A própria ditadura que tava ali, começando a se afirmar, né? Ele morre em 60 e quantos? Não, 76. Ah, tá, já tava firme pra caralho já. Mas ele ainda era, acho que, uma pessoa influente que tinha contatos suficientes, acho que pra pelo menos, se não vou dizer, fazer alguma coisa sozinha, mas começar uma reunião de pessoas, né, pra tirar os militares do poder. E de novo, um cara que apesar de não ser ligado diretamente ao comunismo, não tá afiliado a nada e tal, você tem indícios, né? Sempre teve indícios, assim, de que ele tinha amigos comunistas próximos, que isso já era suficiente pra galera da ditadura fazer muita merda. Bem, a gente vai ter também aí o Jango, que depois do golpe militar, ele acabou se indo para outros países latino-americanos, né? Ele se exilou. Teve aí uma morte muito da esquisita. Essa é bem esquisita, hein? Uhum. Fazendeiro. Ele era descendente de caudilhos, de pessoas de poder. Então, assim, a gente no Brasil chama de comunistas qualquer pessoas coisa, né? que... É uma pessoa que vem de famílias tradicionais, proprietários de terra, exploradores, mas ele era contra o regime militar, quer dizer, ele foi deposto, né? Sim, então... Mas qualquer presidente, lógico, é contra o regime militar. E acabaram com esse cachambó, né? Mó mancado isso aí. Bem, queriam ele morto, né? A gente já sabe disso, né? Que durante o exílio da Argentina, uma bomba explodiu em seu escritório momentos após o Jango sair. Então isso era meio que uma evidência. Opa, talvez esse cara não dá pra estar vivo, né? E grande parte das suspeitas, não sei se isso é confirmado, mas é por causa dessa Operação Condor, né? Que pra quem não sabe, ela foi a Ursal que aconteceu. Só que no caso não era de esquerda. Pra direita, né? Era uma grande união das ditaduras que estavam ocorrendo na América Latina, em que, né, existia uma força-tarefa, uma força conjunta para se eliminar possíveis... oposição, né, de maneira geral. Quem levanta a dúvida sobre a morte do Jango foi o Brizola, né? Foi o Brizola que em entrevista começa a falar que, eu não sei, sobre essa morte do Jango, ela é meio suspeita mesmo. O Brizola tinha um parentesco com ele. O Brizola era casado com a irmã do Jango, acho. Uhum. Foi o Brizola que trouxe ele de volta pro Brasil depois do Jânio Quadros sair da presidência. Foi o Brizola que fez o Jango voltar pro Brasil. Ele que fez ele entrar ali por carro pelo Uruguai, se não me falha a memória. O Jango, ele morre oficialmente, abre aspas, gigante, né, de ataque cardíaco. A gente fala oficialmente porque não foi realizada autópsia no corpo dele. Alguns falam que foi por decisão da família, né, porque eles tinham medo, inclusive, de realizar a autópsia e ser percebido que foi um assassinato, um envenenamento, foi alguma outra coisa, e a família começar a ser perseguida por causa disso, né? Mais do que já era pela Operação Condor. Então tem essa história também. Porque eles estavam em outros países, mas os outros países também não eram seguros, né? Você ficar na Argentina ou no Uruguai não era exatamente seguro. Não, nem um pouco, porque esses locais, inclusive, tinha a versão local da Operação Condor, né? E tem uma outra história que é mais assustadora ainda, né? Que mais tarde, foi bem recente agora, acho que foi no 2020,
2008, se eu não me engano. Na Folha de São Paulo teve o depoimento de um ex-agente do Serviço de Inteligência uruguaio, né? Um cara chamado Mário Neira Barreiro, que tinha falado que o Django teria sido envenenado por ordem do Fleury, o delegado do DOPS. Com autorização do Geisel. Eu não duvido que, no mínimo, a ordem tenha saído. Aí, por acaso, ele teve infarto no mesmo dia, né? Não, gente, vamos lá. Vai que, por exemplo, enquanto o cara tava na sala, alguém sem querer esqueceu uma mala com uma bomba. Tipo, pô, olha só minha mala com uma bomba que eu esqueci convenientemente dentro da mesa do cara, né? E o cara, por sorte, ele saiu, né? Ele acabou morrendo de infarto depois. Cara, são coisas que você precisa de muitas coincidências, né, pra acontecer. Uma das suspeitas seria envenenamento, né, que teria causado esse infarto. E uma das coisas, um dos métodos que eu achei perigosamente fáceis de fazer, que é você simplesmente trocar remédios de uma pessoa que toma remédio, né, cara? Sim. E às vezes a pessoa não vai nem perceber, ela vai se automedicar e vai... Sabe onde eu vi isso? Vi tomar remédio e você morrer. Seriado, pô. Seriado, cheio disso. Você troca o remédio cardíaco da pessoa, a pessoa morre. Olha aí, ó. Seriado lá do Bitter Call Saul, sabe? Fizeram uma exumação, né, dos corpos dele. Alguém sabe o que deu do corpo do Django? Inconclusivo. Que ótimo, né? Porque o caixão ele foi fechado, ele nem foi aberto aqui no Brasil. Ele veio, foi despachado e a causa da morte, segundo o laudo que fizeram lá fora, era enfermidade, né? Era tipo doença. Só isso. E foda-se, né, cara? Realmente houve um pouco, entre aspas, interesse em investigar sobre esse tipo de coisa e acabou a gente não sei saber muita coisa. Do enfermidade é o atestado de óbito dele, mas tem um laudo médico que diz que foi ataque cardíaco. Só que assim, foi inconclusivo por quê? Porque a autópsia foi feita ano 2000, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então não dava mais pra se ter certeza do resultado daquele... foi encontrado resquício, mas porque a diferença de um remédio, às vezes você só muda a dose dele e ele é suficiente. Um ajuda a parar o infarto, se aumenta a dose, você mata a pessoa. Então, se fizer só isso, já é suficiente para não aparecer na autópsia depois. E esse povo sabia fazer as coisas, gente. Cara, eles aprenderam com os melhores, né, mano? Aprenderam com a galera, com franceses e principalmente com americanos envolvidos com a CIA durante a Guerra Fria, né, cara? Que é uma galera que tava máquina de matar sem ninguém perceber, né? Ah, sim. Então é meio suspeito mesmo. Eu tô procurando aqui pra dar uma olhada nas coisas do Django, né, sobre exumação. Mas realmente a gente não tem nada, né, cara? Durou 18 horas, resultou como inconclusivo. Ou seja, pode ter sido envenenamento, mas já pode ter sido deteriorado. E aí não se levantou essas coisas. Mas... relembro que se vocês acharem que não, talvez não aconteceu e tal, o Fleury, que é o cara que foi lá acusado por um agente uruguaio, o Fleury é um monstro, né? O Sérgio Fleury, assim, é uma coisa absurda. O cara tava envolvido com a Arapuca, né, que prendeu o Marighella, que matou o Marighella, tava investigado por envolvimento na chacina da Lapa, tráfico de droga e principalmente um dos organizadores dos Esquadrões da Morte que rolava aqui. As ossadas encontradas no cemitério de Perus, até hoje ninguém sabe de quem era, porque eles pegavam, matavam as pessoas e jogavam lá. E assim, desde inimigo político a inimigo do tráfico, nessa rua tem muito mendigo te atrapalhando o comércio, vamos lá e tiramos eles de lá. Era de tudo que acontecia, tá? De tudo. Você tava passando na rua e viu alguma coisa errada, eles acham que você pode ser testemunha, você também ia parar na vala. Morte era uma solução rápida e fácil, né, pra se fazer. E o Fleury, ele não era um cara só de comando, não. Ele era conhecido como um cara que gostava de fazer as torturas, ele mesmo, dos militantes, mas os próprios soldados ou companheiros do Fleury preferia que ele não fizesse, porque era muito normal ele perder a mão e acabar matando, sem querer, o torturado. Então o cara era um sádico, assim, né? A gente teve uma morte muito bizarra dentro da própria ditadura, quer dizer, da parte não opositora, né, que é o Castelo Branco, né, que foi o primeiro dos presidentes pós-golpe, que ele teve uma morte muito da bizarra, né? Para quem não sabe, o Castelo Branco, ele era meio que de uma linha moderada dentro do exército, que tinha aquele papo, que é muito comum hoje em dia, inclusive, né, de tomar o controle dos militares, fechar congresso para colocar novas eleições, né? E o pessoal tomou gosto pela coisa e nunca foi feita essas novas eleições, né? Foram 20 anos aí de terror no Brasil. Mas que, provavelmente, reafirmando aquilo que a gente falou no começo, né? Quando a gente fala militar, a gente
tá falando aí de provavelmente diversos núcleos e organismos dentro da organização, né? Então, muita gente provavelmente não concordava com o Castelo Branco e ocorreu um acidente muito do esquisito. Misteriosamente, né, numa terça-feira de tempo muito bom, com uma ótima visibilidade, sem nuvens, 2 aviões colidiram. De uma forma que você não sabe. Mas avião colidir ou cair no Brasil com gente importante é domingo, né? Acontece isso com um juiz, com um candidato à presidência, normal. Mas nesse caso, o que bateu nele não foi um simples outro avião, era um caça da aeronáutica. Da FAB, né? Da FAB. E, teoricamente, eles sabem pilotar, né? São pilotos, assim, qualquer que pega um caça. É radar, né? Assim, radar, assim. E o cara bateu com uma precisão e acho que, se não me engano, o piloto do caça sobreviveu. Conseguiu pousar. Sim. Eu acho que vocês estão confiando muito na capacidade de treinamento dos pilotos do Brasil. A gente inventou o avião, gente. Olha só, tanto que você está confiando que você não está entendendo o nível de pressão desse cara. Esse cara era tão bom que ele bateu de uma forma que ele saiu vivo e pousou o avião. É o mérito do piloto aí. Pra quem acha que poderia ser só um acidente normal, teve um sobrevivente, né, da queda do avião, que o avião rodopiou no ar, etc. O cara meio que conseguiu pousar, todo mundo morreu, menos o piloto, o copiloto. E o avião, ele foi destruído a machadada, né? pra provavelmente evitar aí novas perícia, né? Pra dificultar a perícia. Isso foi bizarro. A fala era que ele tinha sido acertado com precisão cirúrgica. O que aconteceu foi que um avião da FAB, ele com a ponta da asa esquerda acertou o leme de direção e a quilha do bimotor, e arrancando uma parte da cauda, assim. Foi uma coisa meio, sabe, certinho. Não, cara, eu só não vou dizer que vocês estão forçando, porque é o seguinte, pode ser, assim, na minha opinião, muito de quem nunca voou no avião nada, mas você no avião, de propósito, de um caça, acertar exatamente essas partes com uma pequena parte do seu avião, cara, eu acho que era mais fácil ter dado um tiro no cara pela janela, entendeu? Então, não, peraí que tem uma outra coisa que você não tá entendendo, Rafa. Eles não bateram de frente. O avião tá indo no seu espaço, o caça apareceu do lado e acertou. Agora então tem. Se eles tivessem acertado. O Rafael tava imaginando que os dois aviões se deram um beijinho assim? Como geralmente era isso. Como geralmente. Pô, Rafael, pelo amor de Deus, né, cara? Foi um avião da FAB da aviação Cometa que deu aquele beijinho pelo bumbum, sabe? Só pra dar aquela desestabilizada. Andrei, tu tá achando graça, mas geralmente aviões quando batem, eles batem porque não tem visibilidade e um encosta no outro porque eles estão em direções em contra. Sim, o que claramente não é o caso aqui, né? Mas até então não tinha falado. Até então não tinha falado que bateram de lado. Tá aqui, mas o ouvinte não tá lendo a pauta. Não, eu falei que foi um dia de uma terça-feira de tempo bom, com ótima visibilidade, sem nuvens. Mas tu não falou que era de ladinho. Ah, tá, desculpa. Foi Olha, uma falta. Eu vou falar pra vocês, esse acidente foi tão estranho que a minha avó, que só escutava rádios que elogiavam o governo, ela falava, nossa, se não tivessem matado o Castelo Branco, teria sido um bom governo. Ela falava, se não tivessem matado o Castelo Branco. E assim, uma senhora analfabeta do interior já falava que tinham matado o Castelo Branco. Uhum. Olha que bizarro. Não tinha, assim, que não tinha muito. Quando você começa a falar que tipo de coisa que é, não tem como você não falar, esse acidente tá estranho, né? Não caiu do avião assim. Avião cai, mas esse aí tá muito estranho. É a segunda notícia que você dá que alguém errou a data em semanas. Eu tô achando que esses jornalistas aí estão sendo informados errado. Não, a ditadura militar tinha essa mania também, né? Olha, amanhã vai ser noticiado a morte de fulano de tal, né? Não fale sobre isso, tá ligado? Às vezes, né? Não sei. Tirei um tarô pro cara e... Foi isso. Ou eles tinham isso mesmo, né? Tinham pessoas que faziam divinação muito bem na ditadura, né? Ninguém era assassino, não. Foi só fazer uma divinação bem. Deixa o obituário aí pronto. Só a última linha pra preencher. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Bem, vamos falar então de um grande personagem da política nacional que inclusive está vivo hoje e que, por estar vivo, eu só vou tratar como um apelido carinhoso. Esse cara já foi citado agora nesse episódio, foi vice-presidente de alguém que morreu. Vamos lá. E ele tem um proeminente bigode e por isso eu vou chamá-lo de Senhor Bigode. Senhor Bigode. O Senhor Bigode, ele é um cara que, enfim, além de ser... É até difícil falar dele porque... Além dele estar vivo, então a gente tem que tomar bastante cuidado, existem certas suspeitas que ele teria poderes paranormais. Eu tô falando sério, gente, existem suspeitas mesmo. Que muita gente
que é contra, que é opositor, sofre uns acidentes meio esquisitos, sofre umas mortes meio... Acidente esquisito? Você tá... Rapaz... Meu amigo, rapaz, sabe aquela história que a gente já falou no Magicando, de que o cara faz uma criação de... O cara vai pra agropecuária só pra ter bicho pra sacrificar na feitiçaria? Então, isso aqui tá tudo a ver, bicho, com a galera dessa daí. Sim, com certeza. E, cara, ele tá há 50 anos aí, não de idade, né? 50 anos de vida pública, né, cara? Trazer uma curiosidade sobre esse moço que você tá falando, ele é a única pessoa viva que tem uma cidade com o próprio nome. Ele tem um estado, né, cara, na verdade. Ele só não tem cara de pau ainda de trocar o nome do estado inteiro, mas... Sim, cara, mas é uma coisa de louco, velho. O estado é dele. Recentemente ele perdeu um pouquinho do estado aí, nem que tá feliz da vida. Opa. Ei, inclusive tem... filhos e filhas estão até não colocando o nome, porque sabe que pega mal colocar o nome do Bigode. Vocês sabem que, caralho, que tem uma coisa muito esquisita, né? Desses mistérios da família Bigode... Que é o seguinte, vocês já viram o mistério dos quadros da família do Bigode, cara? Gente, são muito horríveis, cara. É uma parada que dá muito medo, mano. O primeiro mistério, por que eles gastaram dinheiro com umas coisas horríveis dessas? Eles tinham dinheiro pra fazer umas coisas melhores, não tinham? Não tem? Então, não, mas é isso. É só, tipo assim, não tem uma explicação lógica. Não é só mau gosto. É bizarro. Sabe por que não é só mau gosto? Porque, tipo assim, é toda a família Bigode junta sendo pintada como se fosse sacerdotes e clérigos de igreja. Então, sendo tratados como cônegos, padres, freiras e por aí vai. Só que são autorretratos e eles não são da igreja. Tipo, é só muito bizarro. Eles são donos, eles são o que eles quiserem, André. Não, cara, isso fica guardado numa sala escondida, tá ligado? Uma sala secreta. É umas coisas muito loucas. Mano. Isso tá Caralho, ele só vai morrer quando eles verem o quadro. Puta que pariu. Caralho, é isso. É o quadro, cara. Puta merda. Isso explica muita coisa do mistério. Porque o Bigode tá aí e não vai embora, não some. E sem contar que, tipo assim, pra falar das forças ocultas, né? Ele é um cara que tá associado a bruxos poderosos da localização, assim, que mantém, que faz as magias necessárias pra manter os bichos no poder funcionando. Uma coisa muito louca ali, cara. É engraçado porque todo mundo fala que ele faz 1001 coisas e tal. Ninguém prova, mas todo mundo fala. Todo mundo diz, todo mundo assunta. Né, E falando sobre feitiçaria, a gente tem que falar sobre um impeachment que rolou por aí, né? Bem conhecido, bem famoso, que tinha envolvimento, segundo testemunhas, dentro da própria família da pessoa que eram feitos aí diversos sacrifícios e por aí vai, magia negra, né? Que foi falado pela própria mulher do Collor, né? Na época em que ele, enfim, subiu, até antes disso, né? Segundo a ex-primeira-dama, né, a Rosiane Collor, ela tinha conhecido uma tal mãe Cecília, em que jogava búzios pra ela apresentou ao digníssimo, e graças a isso, eles começaram a fazer diversos trabalhos com essa senhora, acredito, e grande parte do que tinha sido ofertado e feito foi aceito, e por isso o dito cujo teria ganho, né, as eleições. E o que eu acho extremamente interessante é que quando ele subiu ao poder, né, é dito, né, segundo a tal mãe Cecília, que o Collor meio que o sucesso subiu a cabeça, ele não queria mais nada com ninguém, não queria se comprometer e tal, e aí largou e as forças ocultas tomaram o que é seu de volta, cara. As forças ocultas, assim, o nome disso é comer a própria cunhada e o irmão denunciar, filha da puta. Que isso? Não sou eu que tô falando, hein? Meu nome é Marcos Keller e não tem nada a ver com isso. Deixa eu só adiantar outra coisa. Você não sabia desse babado, André? André? Você não sabe? Não. E conta pra nós então aí, Nilda. Não, porque quem começou a denunciar as coisas da família, falar um pouco, foi a cunhada Teresa Collor, que era muito bonita, mais bonita do que a Rosiana, segundo os padrões da época e que o pessoal falava. Aí o irmão dele começou a denunciar os desmandos que aconteciam no governo. E aí todo mundo falava que é porque o Fernando Collor, que tinha aquilo roxo, segundo ele mesmo declarou em Palanque. Deve ter um problema, né? Ele falou que tinha aquilo roxo, dizem que ele usou aquilo roxo da cunhada. E bom, e aí junto com isso falavam que eles faziam, né?
usavam serviços da mãe Cecília e tudo mais. Foi o que foi necessário para virar um escândalo nacional de família, assim, tipo, casos de família mesmo. Cara, eu vou ler pra vocês aqui a entrevista do E o Fantástico. Pedro Collor morreu, né? De formas estranhas também. Entrevista do Fantástico. A Rosiane falou, né? A Rosiane Collor falava assim: fazia rituais? Falou assim: que rituais são esses? O Fantástico fala. A Rosiane falava: trabalho em cemitério, normalmente, mas trabalhos muito fortes. Fantásticos. Tinha animal? O que acontecia, Rosane? Com animais era matança mesmo. Matava galinha, matava boi, matava vaca. Tinha animal sacrificado pra caramba. E continuou. Fazia rituais, ficar isolados lá na casa, num porão, onde ele ficava 3 dias isolado, consagrando os caras a 4, dormindo numa esteira, vestido com roupa branca, jogado com sangue pra não sei aonde. E era assim que ele fazia uma coisa que era eles chamavam de maldição do Collor, onde as pessoas que tentavam prejudicá-lo, né, vários exemplos, morriam de forma estranha. Ele falou assim que achava bizarro isso, porque como se direcionasse o mal. Aí falava assim: quantas pessoas que morreram de forma estranha? Aí a Rosane fala: não, eu não sei quantas, mas muitas, né? Muitas nisso. E fala, inclusive, da mulher do PC Farias, né, também. Melhor forma de matar seus inimigos é a magia matar, porque você não vai fazer nada contra ele, mas eles vão morrer. Sim, magia preta. As Black Magia, o cara daquilo roxo que fazia magia negra. Gostava das cores, né? Assim, eu não... Dando um pouco de cética, não vou dizer que eles não acreditassem nessas coisas, o Fernando Collor, a Rosiane e tudo mais. Mas muito disso vazou, foi parar na imprensa. Porque, primeiro, o Collor ele foi eleito com grande apoio da Rede Globo. A Rede Globo praticamente fez ele crescer. Nossa, Nilda, o Collor tinha 1% das intenções de voto antes de começar. As intenções de voto. Cara, 1%, cara, saiu de 1% pra presidência. Não, é assustador mesmo. A Globo vendia ele como o grande caçador de marajás. Por 2 anos fazia propaganda do governo dele em Alagoas, dizendo que ele era o grande caçador de marajás. E aí ele foi crescendo nacionalmente, se tornou presidente. Ok. Né, numa eleição que foi bem disputada. Logo depois disso, o país estava na merda, eles fizeram um confisco de caderneta de poupança de todo mundo. Ninguém mais gostava. 1 ano depois do governo dele, ninguém mais suportava o Collor. Não tinha mais todo mundo. Essa foi uma magia muito boa, inclusive. Caderneta de poupança e até dinheiro de conta corrente. Não era acima de um valor específico? Sim, mas era um valor assim, tipo, ia deixar R$1.000 na conta da pessoa, sabe? Lembrava disso. Pensei que o valor era um valor... Pensei que o valor era um valor alto para comparado, assim, seria hoje acho que R$15.000, algo de, mas enfim. Não era uma coisa. Ele pegou muita gente, porque todo mundo naquela época tinha caderneta de poupança ou até fazia aplicação, porque era época de hiperinflação. Se você não usasse todo o seu dinheiro no supermercado para comprar comida, sobrasse algum dinheiro que você precisasse, você tinha que aplicar. Gente, eu aplicava numa coisa chamada overnight e open night, que é uma coisa que hoje em dia só bancos fazem, mas naquela época você ganhava salário mínimo. Se você quisesse pagar sua passagem, você tinha que fazer a aplicação, que era uma aplicação que virava da noite pro dia e rendia. Sabe? Era uma coisa de louco que você tinha. Não só na época do Collor, porque foi um período muito grande de hiperinflação nessa época. A gente teve até 90 e pouco. E ele pegou a caneta de poupança e muita gente tinha dinheiro guardado e as pessoas ficaram sem... Sabe assim, pegou do pequeno ao grande, todo mundo. Pequeno comércio que tinha aquele dinheiro, sabe? Aquele dinheiro que você está guardando para pagar o 13º no final do ano. Pegou dos comerciantes todos. Então a população já estava muito contra ele. Então qualquer coisa que você falasse, se você falasse que ele estava fazendo macumba, matando bode, matando criança, todo mundo ia acreditar, porque o cara era o vilão. Uhum. Se ele fazia ou não, mas se chegasse lá e falasse que ele estava fazendo, eu acreditava, porque o cara realmente desagradou todo mundo em uma noite só, que ele falou, tô pegando seus dinheiros. Pode falar qualquer coisa dele que a gente acredita. E aí vão dizer que realmente tem poder, que ele subiu ao poder não porque eu votei nele ou porque a Globo deu o voto, mas porque ele fez sacrifícios, né? E por isso ele subiu ao poder. Tem uma outra questão que é importante falar, que tipo assim, o próprio ato de eu falar que eu estou fazendo uma magia, ela já causa um efeito psicológico foda no inimigo, né? Uhum. Então já é uma coisa assim de ficar mais complexo. Eu posso nem ter feito nada, mas se eu fiz uma obra estética a respeito boa o suficiente pra causar medo no outro, eu já vou ter resultado. Então... Isso faz parte do rolê dele também. Tem mais alguma coisa pra falar do Collor? Não, porque eu tenho amor à vida. Não, eu adoro o Collor. Porra, cara maravilhoso. Não, eu acabei de dizer que foi tudo injúria e difamação contra ele. Exatamente. Te amo. Bem, grande parte também dessa questão do Collor, né, foi o tal do PC Farias, né, que aí a gente vai ter
O grande mistério nacional. O caso do PC Farias, eu já acompanhei, eu cheguei a acompanhar pelo Fantástico e tal. Isso eu lembro um pouco disso. Eu já era. Mostrava o cadáver do cara em rede aberta, caralho. Lembra? Foi assustador aquilo. Cara, esse caso é um suicídio que, caraca, não me convenceu nem quando eu era criança, meu amigo. O cara morreu numa situação muito doida, que a mulher matou ele, depois se matou. Caraca, é muito mal explicado. Um esquema muito do mal falado, muito mal explicado mesmo. Ele foi morto. Ele tinha muito pra dedar aí e mataram ele. O pessoal não tinha dinheiro que nem hoje em dia dão aí pro deputado que começa com C e termina com Nha. Então, mataram logo ele pra não ter que ficar pagando, não é possível. Esse C que termina com Nha já tava nesse esquema aqui também, tá? Por aí. Esses caras não entraram ano passado, não. É interessante porque esse caso, o que era o PC Farias, né? Ele era o cara e ele era conhecido como a caixa preta dos esquemas de corrupção. Então, olha o nível, né? Então, existia Não, isso é de tudo que tava rolando. Ele era o tesoureiro. Ele era o hub da parada, tudo passava por ele. Exatamente. E aí, quando começou os escândalos, tudo isso, aí ele foi preso, depois foi solto, depois foi preso, depois foi solto e tal. E quando ele ia fazer, não era delação que ele ia fazer, mas quando ele ia prestar ali pro juiz abrir tudo, uma semana antes ele morre. E, cara, é uma coisa muito esquisita, porque quem mata ele, em teoria, é a própria namorada e se mata depois. É esquisito, né? Cara, sabe o que eu lembro de horrível? Porque, tipo assim, ele tava numa casa com seguranças em volta, né? Tinha seguranças em volta da casa e tal. E os seguranças falavam que... não ouvi tiro lá dentro porque tava em época de festa junina, então nós confundimos com os fogos. Olha as ideias dos caras, mano. Tipo, a diferença entre o fogo de uma casa na praia e festa junina, mano. Esses seguranças são... Caraca, não sabia... O cara trabalha com arma, o cara já deu tiro na vida, não sabia diferente de um tiro com fogos, cara. Qualquer criança em Belford Roxo sabe, maluco. Mas Belford Roxo é Belford Roxo, né? Porra. Mas é interessante porque, em teoria, oficialmente, a gente tem um assassinato seguido de suicídio. Foi a mulher. Cara, assim, vamos levar a crer que isso pode acontecer. Vamos lá, né? Uma crise de ciúmes e realmente existiam relatos, supostas testemunhas quanto a brigas. Tudo bem, relato qualquer um pode comprar uma testemunha e tal, né? Mas, cara, não deixa de ser esquisito, né, cara? Vamos lá, o meu namorado tá me traindo uma semana antes dele fazer uma parada, eu vou lá e vou matar ele. Tipo, cara, essa coincidência, ela tem que ser... Cara, teve muita gente em Brasília, provavelmente... respirando muito aliviado por causa dessa crime de ciúme, né, cara? Cara, e tem uma outra coisa que era horrível, assim, que se eu não me engano, eu posso estar falando merda aqui que eu tô usando, que eu lembro também das notícias da época, que tinha uma coisa que falava assim, não, olha, a Suzana deu... Suzana, né, que era o nome da namorada dele, acho que Suzana teve um surto louco lá, né, crime passional, que é o nome que dá, que não dava o nome de homicídio, né, dá um crime passional nessa época, é assustador. Ela deu um tiro nele, depois ela deu um tiro no próprio peito também. Não fazia sentido a ideia do tiro no peito, porque o dela não teria sido a queima-roupa, não tem como. E a diferença da altura da Suzana com o tiro. Porque o cara, pra alguém ter atirado no PC Farias, tem que ser alguém quase 1,70, sabe? Pela trajetória da bala, da onde a bala veio. 1,70. Teve um dos caras que fizeram um dos laudos polêmicos, foi que, tipo, pra o tiro ter sido feito da maneira como oficialmente foi afirmado, a mulher tinha que estar levitando, né? Tinha que estar levitando, senão não conseguia, cara. E a mina tinha, sei lá, 1,5 m, assim, ela era baixinha, 1,52 m, 53, ela não era alta. Então foi umas coisas assim que foi alguém que enviou pra fazer aquilo, né? Eu acho que até depois foi autorizado, né? Fecharam um acordo de que era duplo homicídio. Só que ninguém tinha coragem de falar da onde foi, né, cara? Eu acho até que a morte de PC Farias foi um bom recado pra galera não falar mesmo quem deve ter sido mandante do crime, né? Apesar de só ter uma pessoa que se beneficiava com isso, principalmente. Sim, com certeza. E assim mesmo os peritos, cada um dizia uma coisa, o Ministério Público, cada um dizia uma coisa, e no final se tentou indiciar o Augusto Farias, que eu acho que era o irmão dele, né? Mas que comandante. Sei lá, né, cara? Eu não sei se era irmão dele, mas é que tem o mesmo nome, Farias, tá? Só que ele tinha imunidade parlamentar na época, aí o processo enrolou, tá enrolado, não terminou, prescreveu, e ninguém sabe o que aconteceu, de verdade.
Cara, essas coisas acontecem muito mais do que a gente acha. E, sabe, morre hoje, morre no passado, a imprensa vai deixando de falar e vai passando. E, ó, cara, hoje, 2018, cara, caso Marielle tá aí, ninguém resolve, ninguém sabe quem matou, tem câmera, não tem câmera. Imagina na época, que não tinha internet pra pressionar de nenhuma forma, que as coisas eram mais obscuras ainda. Hoje, em 2018, esse tipo de coisa acontece. Porra. Essas são histórias que a gente só vai descobrir se algum dia alguém no leito de morte falar, eu sei quem foi fulano. A gente só vai poder acreditar ou não nessa pessoa que falar. Porque esse tipo de coisa a gente não vai saber. E você tem que torcer que essa pessoa não fale pra você, senão você é a próxima no leito de morte também. Não, tem que falar, meter no público, sabe? No leito de morte, falar pra todo mundo. Porque se falar pra uma pessoa, não vai ser eu que vou falar pra todo mundo, entendeu? Há possibilidade de ter sido realmente um crime de ciúmes, dela ter matado ele e elas mataram? Há essa possibilidade. Só que, assim, pessoas públicas, como era o PC Farias, que tinha tanta coisa envolvida, até essa possibilidade, que é real, pode ter acontecido, você nunca vai ter certeza se foi isso ou não, sabe? Porque também não é incomum acontecer isso, de morte, né, de mortes violentas, nesse estilo de namorados, amantes. Eu duvido que ele fosse totalmente fiel a ela, porque cara poderoso tem, sabe, direto já estão jogando mulheres e prostitutas nos braços deles. A gente sabe que isso acontece. É possível isso ter acontecido. Só que ele é envolvido com tanta coisa que é uma das hipóteses menos prováveis. É a questão de ser provável ou não, né? E a probabilidade de ser isso é pequena. É aquilo, né? Um bom crime de assassinato é aquele que deixa várias possibilidades, né? Então, assim, é uma possibilidade tão pequena que eu nem levo em conta, cara. Porra, é muito mais fácil qualquer um dos inimigos terem simplesmente matado ele, como a gente tá comentando aqui, entendeu? Mas como o crime foi bem pensado, foi bem agendado e provavelmente muita gente recebeu dinheiro pra deixar o negócio quieto, talvez tenha muitas provas, mas o policial recebeu um aqui, o delegado outro ali, morreu o assunto, joga essas provas fora, acabou o assunto. Ninguém nunca vai saber. E digo mais, Andrei, qualquer associação à figura de ex-presidenciáveis que faziam várias matanças aqui, é bom ficar ligeiro, porque querendo ou não, a gente tem um número considerável de ouvintes. Porque aí essa galera, o bagulho é louco, e a galera continua até hoje, né? E ainda por cima, vamos lembrar que já tinha rolo de empreiteira nessa época também. Sim. Então, passou uma boa parte dos problemas que estão estourando hoje, já estão no começo desde esse período. E é uma galera que tá viva, é uma galera que tem problema e tem rolado até agora. Não, havia também suspeita de envolvimento com a máfia italiana na época. Sim, é verdade. E não era o Gomorra. Caralho, eu não vou lembrar o nome da máfia, mas eu lembro que eu tinha um brother policial não, ele era bombeiro, que ele era um cara que estudava essas paradas de máfia e tal. Ele tinha umas teorias muito loucas a respeito, mano. Ele era segurança num lugar. Não era a Cosa Nostra, uma outra bem violenta, assim, que tava em atividade no Brasil e ele falava que tinha prova e tal. Eu achava engraçado, né? Deixava o cara falando lá. Mas conhecendo o país, também você não pode duvidar, né? Não, de jeito nenhum. Ah, cara, eu acho que esse programa que o André resolveu gravar é muito esquisito. E eu sei de uma coisa, membros desta mesa aqui vão pegar avião em breve, muito cuidado, hein? Puta que pariu, cara, não fala isso não, cara. Se entrar no avião e não tiver ninguém dentro, eu já sei que deu merda. Gente, a maior parte das minhas viagens atualmente de férias eu faço de avião, não fica falando essas coisas não, cara. Preparem-se. Levem uma arma. Não, leva não. Eu vou levar. Eu acho que é mais fácil levar uns santinhos, patuás, essas coisas, viu? Do jeito que tá o nível desse povo aqui fazendo digamos, seus feitiços, né? Os trampos, eu acho que uns patuás, uns santinhos, uns terços estão melhor. Os trampão de Paulo Mayombe nervoso. Então tá, gente, eu tenho certeza que daria pra fazer uma parte 2 dessa pauta, principalmente a gente falar um pouquinho dos ícones de antigamente, de séculos atrás, mas enfim, vamos terminando por aqui, que já estou satisfeito com a quantidade de processo. Muito obrigado pra todos vocês. Rafael Jacaona, uma consideração final aí, caso queira? A consideração final aqui é que, pessoal, não acredita não. O Collor, se ele vier pra presidente, vota nele. É um cara maravilhoso. Eu não tenho nada contra ele, entendeu? Excelente presidente. Intriga da oposição. E eu não acredito em magia. E é presidente. É isso aí, Collor, presidente. Muito obrigado, Marcos Keller. Gostaria de lembrar a todos que estão aqui presentes, nós estamos falando de uma república fictícia, num lugar que não existe. Nenhuma dessas pessoas são reais, são apenas personagens. Não acredite em nada do que você ouviu aqui e siga a sua vida muito bem. E muito obrigado, Nilda Alquarinque.
Obrigado pelo convite, Andrei. E olha, pessoal, o senhor do bigode, a família Bigode, eu fui até fiscal de vocês alguma vez, entendeu? Então não tem, sabe? Pode, né? Fiquem tranquilos, entendeu? Eu posso viajar de férias tranquilo, me deixem viajar tranquilo de férias. Eu tenho até um bigode em casa, né? De plástico que eu coloco, assim, pra dar rolê. Disfarçar. Inclusive, a capa desse podcast tem que ser o bichinho do Mundo Freak lá, como é que é o nome dele? O ornitorrinco de bigode, cara. Tem que ser um ornitorrinco de bigode. Bom, e fora isso, quem quiser me ouvir, de vez em quando, eu tô no site do mitografias.com.br. Todo mês eu vou estar, esse semestre pelo menos, todo mês no Religare, que é o nosso podcast sobre Tolkien, tá? Já que nós não temos Papo Lendário esse semestre, mas semestre que vem a gente volta com o Papo Lendário. Maravilhoso. Sobre Tolkien? Ih, rapaz, agora vai vir assunto aí, vai vir livro novo aí. Sim. Já comprei. Não falo sobre religião. Eu acho esse do Tolkien do Papo Lendário maravilhoso, assim, tá ligado? O Religare tá muito louco. Bom, eu sou a pessoa que comprou o Hobbit em latim e não sei falar latim, mas isso é detalhe técnico. Caralho, agora... Muita disposição, né? Atualizei aqui minha lista de doideira. Que isso. Show de bola, gente. Muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. E é aquilo, não olhem para trás. Cuidado com quem tem aquilo roxo. Ocorreu um acidente muito do esquisito, né, Rafael? Cara, não sei não. Eu não li essa parte da pauta. Né, Keller? Sabe o que eu acho que é legal? A gente deixar claro, pessoal, antes assim, a gente tá falando sobre um país fictício chamado Brasil, né? Que tem uma política muito complexa. Não estamos falando desse aqui, não. Qualquer semelhança é mera coincidência, acaso. Tô com aquela foto do Tancredo que o nego fala que ele tá morto. É bom, ele tá com cara de morto na foto, deixa eu mandar pra vocês. Olha, morto eu não sei, mas digamos que provavelmente bem... E foi ele bem não. Olha muito aí, bem não, dá um copo d'água pra ele. Olha a cara da galera em volta. Nem, porque é o seguinte... Parece o Morto Muito Louco. O Morto Muito Louco, aquele filme, saca? O Tancredo tá morto. Olha a foto aí. mundofreak.com.br